Com Léo Ortiz, Flamengo está pronto para mais um jogo importante na temporada. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Hoje tem Flamengo e Racing pelo primeiro jogo da semifinal da Libertadores da América. Em casa, o clube carioca precisa fazer um bom resultado para ir na Argentina mais tranquilo. Léo Ortiz é a surpresa do momento. O jogador saiu lesionado na última partida, mas se recuperou e deve ficar à disposição de Filipe Luís. Bastante criticado, Emerson Royal foi mantido na equipe. Para vocês, quem deve ser titular na direita? Participe e deixe a sua opinião nos comentários. Muito boa tarde, gente boa. Está começando agora, então, o Globo Esporte. É hoje, Flamengo e Racing, primeiro jogo da semifinal da Conmebol Libertadores, Maracanã, lotado, não tem mais ingresso para comprar. Quem não for, não se preocupe, você vai assistir ao vivo na Globo, logo depois da novela Três Graças. Duda Dal Ponte já está no Maracanã, chegou agora já, e tem uma informação quentinha. E acho que é uma boa notícia, torcedor rubro-negro. Manda aí, Duda. Oi, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha aqui o Globo Esporte com a gente. Já chegamos no Maracanã, tudo pronto para essa semifinal, jogo importantíssimo. E a notícia quente é a seguinte: Léo Ortiz está relacionado para a partida de hoje e deve ser titular. Ele sofreu um estiramento no ligamento do tornozelo direito no domingo na partida contra o Palmeiras, mas se recuperou bem na segunda e na terça-feira, fez atividades em casa e também no Ninho do Urubu e por isso deve ser o titular. O Danilo, que é uma outra opção para a zaga, ele jogou 70 minutos da partida contra o Palmeiras, depois que o Léo Ortiz saiu e sentiu dores no joelho, então por isso estava com um pouquinho de problema, não está 100% fisicamente, por isso Léo Ortiz deve ser o titular, Escobar. Muito bem, então é força máxima para esse jogo tão importante, Duda? Basicamente, Escobar, o único desfalque é Everton Cebolinha, que se machucou contra o Botafogo, tá com uma lesão no quadril, deve desfalcar o Flamengo por cerca de 2 meses. Fora isso, o Filipe Luís deve colocar o mesmo time titular que foi a campo contra o Botafogo e também contra Palmeiras, com Rossi no gol, na lateral direita Emerson Royal, aí a dupla o Léo Ortiz e Léo Pereira, na esquerda Alexandro, meio de campo Pulgar, Jorginho e Arrascaeta jogando muita bola e lá na frente Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro. Flamengo e Racing é um confronto muito equilibrado na Libertadores. Os dois times já se enfrentaram 4 vezes. A primeira vez foi nas oitavas de final de 2020. Foram 2 jogos, 2 empates, só que o Racing eliminou o Flamengo nos pênaltis aqui no Maracanã, no jogo de volta. Aí depois, as equipes voltaram a se encontrar na fase de grupos de 2023. Foi um empate lá na Argentina e no último jogo que as duas equipes se enfrentaram foi aqui no Maracanã, vitória por 2-1 do Flamengo. Hoje, o objetivo nessa semifinal é construir saldo de gols para levar uma partida mais tranquila para a Argentina, porque semana que vem, quarta-feira que vem, já tem o jogo de volta. E Escobar, vai ter o apoio da torcida, mais de 70 mil pessoas são esperadas aqui com uma festa linda. Vene Casagrande, e hoje, eu acho que o grande debate aí... Você já tem a escalação do Flamengo? Não, vou ser sincero que eu não tenho. Não tem? Não tenho. Nem quer chutar uma... O que eu botaria em campo... Vamos botar aqui o campinho? Vamos botar o campinho e ver se você concorda. É basicamente isso aí. Rossi, Emerson Royal. Pedrosa daqui a pouco vai falar sobre o Emerson Royal, né? Tá ali, ó. Seria a minha mudança. Chegando. Virou titular. É? Peraí, Seria a minha então. mudança. Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro. Eric Pulgar como camisa 5 aí. Aí poderia ser o Saúl e tal, né? Com o Jorginho. E o Jorginho sendo, obviamente, a dupla... É o Jorginho mais 10. Errei? Jorginho mais 10. Rodou aqui Quer o dizer, campinho. Jorginho, Arrascaeta, Pedro. Perfeito. E mais 8. Pedro também? Né? É, Pedro também. Arrascaeta, o Felipe Araújo, aqui pelo lado direito, que o Fabiano chamou ele de Felipe Araújo, que é o Luiz Araújo. Samuel Lino e o Pedro no ataque. Vamos lá. Tem 3 pontos aí de que... Não tira mais, né, o Pedro? Não tira mais, não né, tira. Pedrosa? Se o campo Por mim, fala... tira! Não. Por mim, eu, Fernanda, tiraria. Mas a Fernanda Maia, apresentadora, não tira. Não tira o Pedro mais daqui, né? Se o Pelo amor campo de Deus. fala... Se o Filipe Luís tirar o Pedro, assim, independentemente da justificativa dele, eu vou criticar a decisão. Assunto cerrado, hein? Cerrado. Descemos. Por enquanto. Vamos para um outro debate aqui. Pulgar
ou Saul? Começa com Antes você, eu Benê. posso defender a titularidade do Samuel Lino? Pode. Eu posso defender a Vai titularidade? ser difícil, hein, irmão? Não, eu vou defender. Primeiro, eu vejo muita gente argumentando, porque ele tá há 10 jogos sem fazer gol, é um jogador que não faz gol. A minha crítica é ao gol que ele perdeu contra o Bahia. Aquilo ali, nenhum atacante com a camisa do Flamengo tem que perder aquele gol. Só que eu acho que o Samuel Lino, repito, ele exerce uma função tática que poucos conseguem nesse momento. E na função dele, o Cebolinha está lesionado, que era um jogador que poderia ser titular. O Bruno Henrique vive uma fase horrível. Inclusive, ele entrou muito mal contra o Palmeiras. Vai colocar quem ali naquela ponta? Vai deslocar o Luiz Araújo para a ponta esquerda para colocar o Pulgar? E aí o Luiz Araújo vai cair de produção? O Plata, desculpa, falei Pulgar. Então, assim, não faz sentido. E, repito, taticamente falando, o Samuel Lino exerce uma função muito importante para o técnico Filipe Luiz. Então, eu vou defender a titularidade. Mantenho o Samuel Lino na ponta esquerda. Esses seriam os seus pontas? Sim, Luiz Araújo na ponta direita, Pedro no ataque. Não Samuel que Lino. você esteja preocupado, mas você é um cara muito imparcial. Esse também seria os seus 2 pontos? A gente está falando de primor, hein, ô Pedrosa? Esse é o grande jogo aí pro Flamengo, né? É a semifinal da Libertadores. O Luiz Araújo é titular porque ele merece ser titular. O Samuel Lino, eu acho que é um jogador que vai ser titular justamente pelo que o Vene explicou. Não tem outro para colocar na posição que consiga manter o nível dele. Eu acho que se o Everton Cebolinha tivesse à disposição, seria uma dúvida na cabeça do Filipe Luiz. Até porque no jogo que ele entrou muito bem, participando do gol que o Flamengo fez, só que ele acabou se lesionando, que é um problema que o Everton Cebolinha tem com a camisa do Flamengo. Diante desse cenário, o Samuel Lino, para mim, tem que ser titular. Mas isso não quer dizer que ele esteja numa boa fase. Eu acho que é um jogador que caiu muito de rendimento desde que ele chegou. Ele chegou, fez 2, 3, 4 bons jogos, aí a galera já tratou ele como se fosse o novo Neymar, e aí é um problema que ele mesmo está tendo que lidar. Porque eu não duvido nada que mentalmente isso esteja impactando no desempenho do Samuel Lino. Sem a bola, o jogo dele é perfeito mesmo, porque ele é um cara muito inteligente. Mas ele que é um cara habilidoso, que é muito bom jogador, ele tem ido mal com a bola. Ele não tem feito grandes partidas, muito pelo contrário. Então é um jogador que precisa mostrar novamente o porquê dele ser titular. Esse que é o ponto. Concordo que ele tem que ser titular, mas que tá devendo, tá devendo. E essa coisa hoje do futebol com a bola, sem a bola, é muito importante. A gente valoriza muito isso aqui nesse programa, de uma forma até bem didática, pra gente começar a conversar sobre isso. Mas também é o mesmo ponto como o goleiro que vai bem com os pés, mas não tá bem com as mãos. Gente, Sim. Se o cara vai bem com os pés, mas não tá bem com as mãos, então o cara tem que dar vaga a alguém que tá indo bem com as mãos. Né? É uma evolução do futebol e é necessário hoje em dia. O próprio Ancelotti falou Porém, isso. é mais importante que você agarre. É a mesma coisa. O garoto joga bem sem a bola. Isso é muito fundamental. Cara, mas jogo, ele também precisa ir bem com a bola. Eu acho que esse é o critério número 1. Que ele chamou a atenção por ter perdido aquele gol. Ele foi muito importante, que ele fez praticamente o papel de lateral esquerdo. Porque o Flamengo ficou com um a menos. Essa recomposição dele foi muito importante. Só que ele teve a falta de sorte, ou melhor, enfim, a falta de pontaria, perdeu aquele gol e chamou a atenção. Vamos rolar. Debatemos então o Pedro, todo mundo encontra aí que acha que provavelmente ele vai ser titular, Sim. se não for rebelião. Rebelião, pô. Não é possível, A hein? torcida tem que ir embora do estádio. Isso. Mas só um ponto. Talvez o Carrascal poderia jogar nessa posição. Eu acho que o Carrascal... Do Samuel Lino. Poderia. Acho que o Carrascal é mais um meia? É mais um meia. Mas se o Filipe Luiz utiliza Arrascaeta e Carrascal juntos, coisa que ele já fez, o Carrascal, ele tá vivendo uma fase melhor do que o Samuel Lino. Inclusive, mas muda bastante, né? A face. Depende. A face ofensiva. O Carrascal, ele pode jogar na do Samuel Lino, na do Luiz Araújo, Exato. na do Arrascaeta. Exato. E também na do Pedro, que seria o falso 9. Quiçá na do Rossi. E o ponto é esse, eu acho que muda bastante, muda a característica, porque face, o Carrascal do é ataque, mais né? técnico, ele é mais artístico, mas sem a bola, ele é um cara que marca, ele ajudou bastante o Flamengo já nessa também temporada. Em 426 minutos, o Carrascal ele tem 4 assistências e 1 gol. Ele joga muito. São 11 jogos, mas eu botei em muito minutos porque ele não ficou todos os... Tá igual aquelas grávidas que falam número de semana. É verdade. Roda aqui a tela. Quantos meses você tá? 28 semanas. É por aí. Oi, mas fala pro pessoal que não teve bebê. Eu adoro semanas, a gente adora minutos. É isso. Mas os jogos é mais fácil. Olha aqui, tem muito debate aqui, hein? Vamos debater outras partes, mas antes, Léo Ortiz, ok? Olha, eu vou ser muito sincero. Relacionado ele tá. Se você me perguntar assim, você começaria com o Léo Ortiz? Você começaria com o Léo Ortiz? Eu não começaria com o Léo Ortiz. Levando em consideração... Ele quis que eu perguntasse. Porque foi algo muito grave que ele teve no tornozelo. Primeiro, ele foi substituído, foi direto para o hospital. Ele nem ficou no vestiário, saiu imobilizado.
Então tinha uma preocupação muito grande. Se tinha essa preocupação muito grande, então foi algo grave. Embora o que aconteceu com ele chamou a atenção de muita gente dentro do Flamengo. Porque, de fato, ele saiu de um tornozelo imobilizado, em menos de 48 horas o cara estava treinando no campo com os demais jogadores, no caso ontem. Então, tendo o Danilo à disposição, que para mim é um jogador de altíssimo nível, eu, entre aspas, preservaria o Léo Ortiz desse duelo para não correr o risco de perdê-lo para o jogo da volta, lá na Argentina, que eu acho que vai ser um jogo muito mais duro para o Flamengo. Esse é o tipo de papo que entra o médico, né, multidisciplinar. O jogador e também. E sobretudo o jogador, né, Pedrosa? O Ah, jogador com fala certeza. muito, olha, eu tô bem, eu não tô bem, eu quero, eu não quero. Ainda mais que a experiência do Léo Ortiz não é um garoto afobado, me bota. Não, ele obviamente tem uma consciência corporal interessante para saber se ele consegue ou não. Isso Sim. vai ser uma avaliação, às vezes até na hora, né, dependendo Claro. do tipo da lesão, né, Pedrosa? São vários testes que são feitos, muitos ali na hora do aquecimento. Eu acho que o Léo Ortiz é um jogador experiente o suficiente para entender se ele vai jogar e agravar aquela lesão para perder o segundo jogo, que seria mais grave ainda, porque é um jogo na Argentina, dificílimo, do que ele perder no Maracanã. E tem que também pensar que o Flamengo tem um Danilo no banco de reservas. É um jogador de alto nível. É um jogador do nível do Léo Ortiz, eu não tenho dúvida em relação a isso. Então também vai do Filipe Luís. Será que vale a pena colocar um jogador que não está 100% tendo um Danilo no banco de reservas? Eu acho que é uma conversa interna, mas se eu fosse o Léo Ortiz e sentisse qualquer tipo de problema para essa quarta-feira, eu não jogaria, me recuperaria para jogar o próximo jogo. Próximo debate, Só para fala. ser justo, porque o que aconteceu com ele também não foi por acaso. Tem também o trabalho dele, porque ele foi um cara que fez todos os trabalhos da melhor maneira possível para poder se recuperar o mais rápido possível. Disciplina, né? Disciplina, exatamente. Levando o aparelho para casa, fazendo todo o tratamento em 3 períodos. Então, obviamente, não foi por acaso, mas mesmo assim chamou a atenção de uma maneira positiva. De baixo pra cima, vamos para agora. Falamos do zagueiro Léo Ortiz, agora Emerson Royal. Você começaria com o Emerson Royal, Vene Casagrande? Eu começaria com o Varela. O Varela tem me chamado a atenção de uma maneira muito positiva pelas atuações dele. E o Emerson Royal oscila bastante. Embora seja um jogador que também, taticamente falando, é importante para o técnico Filipe Luís, sobretudo por conta da estatura, porque ele é um jogador alto. E o Filipe Luís, a comissão técnica, entenderam que uma das jogadas ensaiadas do Racing, uma das virtudes do Racing, é a bola aérea, que eles cruzam bastante. Então, o Emerson Royal ajudaria nesse sentido. Porém, mesmo assim, eu começaria com Varela. E você, Pedrosa? Eu acho que o Filipe Luís, dentro dessa data FIFA, ele encontrou o jogador que ele queria naquela posição. Não que ele não adore o Varela, eu tenho certeza que ele adora o Varela, tanto é que ele bota o Varela até para jogar de lateral esquerdo, porque ele confia muito no futebol do Varela. Mas eu acho que por conta dessa questão da estatura que o Vene citou, da força física e também da qualidade para você chegar ao fundo. Eu acho que o Emerson Royal, a maior vertente dele positiva é justamente esse sistema ofensivo. Então ele pode ajudar por ali o Luiz Araújo. E tem um outro ponto, o Luiz Araújo também ajuda muito o Emerson Royal, porque o Luiz Araújo desce o tempo inteiro para fazer recomposição. Então esse lado direito do Flamengo fica muito potente. No lado esquerdo, o Alexandro, ele é um ótimo jogador, mas ele tem menos potência. O Samuel Lino tem potência também. Então eu acho que ele está priorizando a questão física, de velocidade e dessa estatura. O Emerson Royal tem uma altura de praticamente um zagueiro. Muito bem, agora mais uma pergunta para vocês. Eric Pulgar ou Saul? Começo com você, Vene Casagrande. Bom, vocês sabem quão apaixonado eu sou pelo futebol Tatuagem, do Saul. Exatamente. tal. Eu acho que eu sou o cara que eu mais gosto do futebol do Saul desde quando ele chegou, porque eu sempre falo muito bem dele. Porém, eu também gosto muito do futebol do Pulgar, uma briga muito boa. E para esse jogo eu escolheria o volante chileno. Por 2 A motivos. carinha dele de quem vai tomar um cartão amarelo. É isso. Por Isso 2 é bom motivos. demais. O camisa 5 que não toma um cartão amarelo não é um camisa 5. Tudo bem que eu acho que Ei, ele precisa melhorar O nisso. meu era tão bom que tomou até um vermelho. Porque todo Mas jogo- era o quê? Meu pitbull. Todo Entendeu, jogo o cara Vene leva Casagrande? amarelo. Mas ele leva amarelo por quê? Porque, como você gosta de mencionar, ele faz Desce o a trabalho lenha. sujo. Isso aí. Existe o policial bom e o policial mau. É. Ele, no caso aqui, é o policial mau, porque o Jorginho não faz esse trabalho. E o Saul também não. Mas estamos falando de 2 jogadores que têm uma qualidade com a bola nos pés absurda. E eu acho que com o Pulgar você ganha através da pegada. E o jogo de hoje vai ser muito isso. Fisicamente falando, o Flamengo vai ter que se sobressair. E ele tem a questão da estatura, que a gente mencionou aqui. O Eric Pulgar é muito bom, tanto na bola defensiva quanto na bola ofensiva na parte aérea. E não é um forte do Saul.
Então, eu escolheria o Pulgar para esse duelo. Mas, você tendo o Saul no banco de reservas, tal como foi contra o Palmeiras, é maravilhoso pro Felipe Luiz. Agora, é o cara que se voar uma pilha, ele pega, guarda a pilha no bolso, continua o jogo. Entendeu, ô Lucas Pedrosa? É o camisa 5... Não, ele mastiga a pilha. Ele mastiga a pilha, Vene Casagrande. É o camisa 5, muito ideal. Eu falo nesse programa aqui, é uma função tão importante para esse futebol intenso que a gente vive na última década aqui no futebol brasileiro, no futebol mundial também. Você pode olhar, os times que não estão funcionando no Brasil, ou oscilam, ou são irregulares, são que não tem ainda um camisa 5 muito definido. Um cara que já se adaptou e já se apropriou daquele meio de campo. É muito importante essa função no futebol. É o antigo cabeça de área, né? O antigo camisa 5. Para os mais novos, esse negócio de camisa nem vale mais. E o Pulgar é esse cara, o Pedrosa. Você escolheria ele ou o Saul? Escolheria, porque a ideia do Felipe Luiz é ter um meio-campo mais combativo, né? E o principal ponto do Pulgar, que ele se diferencia justamente nessa posição, é que com a bola no pé ele é muito bom também. Então, assim, você tem um cara que destrói e que constrói. Você tem um cara que sabe chutar de fora da área, tem a questão da batida de falta, que ele é um especialista também, que faz o trabalho sujo. Então eu vejo o Pulgar, cara, como um cara que vai ser o ponto de equilíbrio justamente nessa marcação e até para suprir uma possível ausência de poder de marcação do Jorginho. Porque é um cara mais velho, é um cara que tem outro estilo de jogo, tudo mais. O Jorginho marca muito, tá? Combate pra caramba. Sim. Mas em algum momento do jogo ele pode baixar esse nível e o Saul não é um grande marcador, ele é um grande controlador de jogo. Então eu acho que o Pulgar, por essa característica, ainda mais contra um time argentino, um time que é aguerrido, que é de raça também como o Racing, eu espero que eles joguem com o Racing hoje, eu prefiro o Pulgar também. Você o Pulgar é top. De todo esse povo que eu perdi, que eu tô no pagode antigo, com saudade do ex, John, Igor Jesus, perdi um monte, tá? Eu posso agora passar uma lista. O que eu mais sinto saudade e o que mais faz falta é o Gregory. Mais do que o Igor Jesus? Mais do que o Igor Jesus. Justo. Mais do que eu tenho o Barros. Agora, o Jorginho ele é titular absoluto. A gente já falou sobre isso. Mas eu quero fazer um elogio em relação ao jogo dele contra o Palmeiras. Porque eu senti um Jorginho mais, digamos assim, elétrico. Sentindo mais o clima do jogo. E era algo que eu estava percebendo no Flamengo, que estava faltando isso. Jogadores, sabe, precisam sentir o clima do jogo. O Jorginho mostrou isso, dentro do respeito, é claro. Ele não passou dos limites, embora tenha cometido aquele pênalti em cima do Gustavo Gomes. Mas o Jorginho, tecnicamente falando, a gente já sabe da qualidade dele. Mas eu gostei do espírito dele em campo. Eu acho que foi um espírito totalmente diferente, entendendo a importância do jogo. E isso, hoje, vai ser extremamente importante diante do Racing. Porque o Racing vai vir assim para cima do Flamengo. Tu viu? Só um minutinho, Vini, rapidinho, já vou falar contigo. Só uma coisinha rápida aqui. Tu viu a torcida dos caras? Chegaram eles. Chegaram aqui? Aí eles vieram acompanhar o jogo. Fazem barulho eles. Mais de 4.000 torcedores vieram. Aí, ó, tá na tela. Não deixa o Vini ver, não. E fizeram uma festa na frente do hotel, que o time tava hospedado na Barra da Tijuca. As imagens estão na tela. Pra quem não pode ver, eu vou contar. Eu tô falando baixinho que o Vini não pode escutar. Isso. Aí, ó, são os torcedores do Racing. Tem fumaça, tem celular pra cima, tem canto, tem mão, tem gente aberta e tem um ônibus chegando. Receberam os jogadores do Racing, tiraram foto com a torcida quando desceram. Gente, brincadeiras à parte. Isso tudo aqui no Rio? Na Barra da Tijuca. Então essa galera toda vai estar no setor visitante? Visitante. Não. Eu acho que tem muita gente que veio sem ingresso. Normal também, né? Normal, eles fazem isso. Eles pô. fazem São loucos festa. assim? Porque vai ter até um evento aí que a Prefeitura do Rio de Janeiro está montando para os argentinos sem ingresso, com direito a food truck. Isso aí é o Eduardo Paz que montou? Hein? Pode Ele ter torce sido, pro Vasco, né? né? Vascão. Ele é gigante. E aí tem que receber bem. Mas olha, brincadeiras à parte, às vezes é melhor você até fazer um negócio pra você aglomerar Claro, ali, do que você vamos ver deixar aqui onde vai solta, ser, quer solta, ver? não receber bem e dar aquela confusão que a gente não gosta de ver. Ih, os caras aqui, desceram, ó, né? Exato. Parece Esses até a são os camisa da jogadores Argentina, do Racing e atrás é a torcida. Bonita foto até, né? Bonita foto. Vai ser lá no Terreirão atrás. do Samba. Vai ser uma fanfest para os argentinos que estão sem ingresso. Muito bem recebidos, né? Espero que voltem tristes. Boas energias. Muito bem. Torcer para não ter confusão nenhuma. É o que a gente... Eu e o Pedrosa, a gente tá torcendo por isso. Exatamente. É pela paz. Tem negócio de, tá secando. Tô secando? Nada. Eu não. Vocês vão torcer pra Inclusive Argentina? hoje... Não. Inclusive hoje eu tô até ocupada no negócio Eu de 9h30. também. Eu tô 9h30 no cinema. Que bom.
Qual é a programação da SBT 9h30 da noite pro Pedrosa assistir? Você vai ao cinema, o Pedrosa fica vendo O SBT. meu secador queimou no domingo. Pois é, gente. Uma brincadeira, queimou. Uma coisa cara. boba, né? Bobeira, Aqui, ó. assim. Sabe o que aconteceu? Tu tava secando, alguém te empurrou, E não caiu no chão. queimou. Quebrou o secador do Pedrosa. Ah, empurrar pode, ué. Empurrar pode. Bota na tela Não deu aí. nem pra acionar a garantia. Vamos ver a arte aqui, gente, do retrospecto entre o Racing e o Flamengo. São 4 jogos aí pela Libertadores, os últimos jogos. Oitavas de final em 2020, 1-1. O primeiro jogo lá na Argentina. Depois, oitavas de final ainda no mesmo ano. É 1-1 também no agregado. O Racing, né, nos pênaltis, o Racing passou. E aí a gente tem a fase de grupos em 2023, também 1-1. E depois, na fase de grupos da mesma temporada, o jogo no Maracanã, 2-1 para o Flamengo. Então, nos últimos 4 jogos, foram 3 empates e 1 vitória do Flamengo no Maracanã. São 17 jogos disputados no total do histórico desse confronto. A gente estava trazendo aqui um recorte dos últimos 4 jogos, tá? Então, são 6 vitórias, são 27 gols para o Flamengo e 6 vitórias para o Flamengo. São 6 empates, 5 vitórias para o Racing, com 27 gols para o Racing. Então tá aí o Flamengo, uma leve vantagem em número de vitórias, uma vitória a mais que o Racing. Esse é o histórico do confronto. Esses são os últimos 4 encontros aí nos últimos anos. Que, aliás, os times têm se encontrado muito porque a gente está falando dos brasileiros figurando mais, brigando mais pela Libertadores. E o Racing é um time extremamente tradicional na competição também, né? É um time com muita força no futebol argentino e também na história da competição. Equilibrado o confronto aí, hein, Vene Casagrande? Pois é, os números não entram em campo, mas confirmam Claro. aquilo que a gente vem mencionando aqui, que independentemente do momento das equipes, será um duelo extremamente difícil para o Flamengo. E a gente está falando de um Racing, embora não esteja vivendo o melhor Racing, porque muitos argentinos consideram o melhor Racing da temporada passada como melhor do que esse ano, mas é o melhor time do futebol argentino no momento, pelo menos segundo os argentinos. E é um time que compete bastante. Eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos durante a data FIFA do Racing, que tem transmissão lá na ESPN, enfim. E o Racing é um time muito batalhador, digamos assim. A vida do Flamengo não será nada fácil. Se acontecer, por exemplo, o que aconteceu contra o Estudiantes, quando o Flamengo só venceu, entre aspas, por um placar mínimo, que na ocasião foi 2-1, lá na Argentina o Flamengo vai ter muito mais dificuldade, porque o Racing, historicamente, é um time maior que o Estudiantes, tem um estádio maior, tem uma torcida maior, e a gente sabe que os caras estão com sangue nos olhos, porque eles não chegam a uma semifinal de Libertadores desde 82, se não me engano, ou seja, muitos anos. E tem um treinador que ele é torcedor do Racing, na essência, na veia. Jogou no Racing. Jogou no Racing. É então, ídolo. É ídolo. Então, assim, o cara ele quer fazer história. Eles estão com sangue nos olhos. Então, para o Flamengo, entre aspas, ir para a Argentina mais tranquilo, precisa fazer um bom placar aqui. E um bom placar é 2 gols de diferença. Óbvio que o mais importante é vencer. Vencer é o mais importante. Mas se tiver a oportunidade de fazer um bom placar por 2 gols de diferença, é o melhor dos cenários. Porque 1 gol de diferença, o Flamengo vai passar perrengue na Argentina. E tá Escalação do Flamengo. Léo Ortiz está relacionado para enfrentar o Racing a menos de 48 horas após sofrer um estiramento no tornozelo direito. Léo Ortiz foi relacionado pelo Flamengo para o confronto contra o Racing, válido pela semifinal da Copa Libertadores. A partida, marcada para esta quarta-feira, às 21h30 no Maracanã, é de suma importância para o rubro-negro, que busca garantir sua vaga na final do torneio continental. O zagueiro, que havia se lesionado no último domingo, durante o jogo contra o Palmeiras, demonstrou grande dedicação e empenho para acelerar sua recuperação. De acordo com a comissão técnica, o esforço foi positivo e Ortiz se apresentou bem para o treinamento da segunda-feira, realizando sessões de tratamento tanto no Ninho do Urubu quanto em sua residência. Na terça-feira, o defensor já participou parcialmente da atividade em campo com o restante do elenco, o que aumentou as expectativas de que ele possa, de fato, ser titular no jogo de ida da semifinal. Embora a tendência seja que Ortiz inicie a partida ao lado de Léo Pereira, a comissão técnica ainda realizará uma última avaliação antes do duelo. Isso porque, mesmo que Ortiz tenha se recuperado rapidamente, o substituto imediato Danilo também apresenta um problema no joelho e ainda não está 100% fisicamente. Com isso,
A decisão sobre quem será o parceiro de Léo Pereira na zaga permanece em aberto, e a definição final será tomada levando em consideração tanto o aspecto técnico quanto a avaliação médica dos dois jogadores. Vale ressaltar que, além das avaliações físicas, o Flamengo também busca garantir a melhor formação possível para o confronto contra o Racing. A equipe argentina é conhecida por sua força coletiva e pode ser um adversário complicado, especialmente em jogos decisivos. Para enfrentar o time do Racing, o técnico Filipe Luís deve repetir a formação que levou o Flamengo à vitória sobre o Palmeiras. A escalação provável é a seguinte: Rossi, Emerson Royal, Léo Ortiz ou Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino. Esse time foi o responsável pela recente boa fase do Flamengo, e a confiança na estrutura de jogo e no entrosamento dos atletas é alta. A expectativa é de que o Maracanã esteja lotado para apoiar o time em um momento crucial da temporada. O confronto contra o Racing será o primeiro dos 2 jogos da semifinal da Libertadores, sendo que a decisão será no próximo jogo, em solo argentino. Caso o Flamengo avance, o adversário da final sairá do confronto entre Palmeiras e LDU, que promete ser tão equilibrado quanto o duelo entre os cariocas e os argentinos. Protesto das famílias das vítimas do incêndio no CT do Flamengo em uma virada triste de acontecimentos. O Flamengo se viu novamente no centro de uma polêmica envolvendo o incêndio que, em fevereiro de 2019, matou 10 jovens atletas da base do clube no CT do Ninho do Urubu. A decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que absolveu todos os 7 réus envolvidos no caso, causou um profundo desagrado nas famílias das vítimas, que expressaram seu protesto de forma veemente. A Associação dos Familiares de Vítimas do Incêndio do Ninho do Urubu, a Favinu, divulgou uma nota oficial em que manifestou profundo e irrevogável protesto pela sentença proferida pela Trinceisa Vara Criminal. Na declaração, os familiares das vítimas ressaltam que o papel da justiça vai além da simples aplicação da lei em casos individuais. A função pedagógica da justiça, segundo a associação, deve ser a de evitar que episódios semelhantes voltem a ocorrer e enviar uma mensagem clara à sociedade de que falhas de segurança, negligência e irresponsabilidade não serão toleradas. Em relação à absolvição, a nota expressa que essa decisão renovou o sentimento de impunidade e fragilizou o sistema de proteção à vida e à segurança de jovens atletas em entidades esportivas no Brasil. A vida dos nossos filhos tem um valor irreparável. E em memória aos 10 garotos inocentes lutaremos, até o fim, por uma justiça efetiva, diz o comunicado. A sentença foi uma grande surpresa, considerando que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, havia pedido, em maio deste ano, a condenação dos réus após ouvir mais de 40 testemunhas sobre o caso. Os 7 réus foram acusados de incêndio culposo e lesão grave, crimes relacionados à tragédia que abalou o clube e a sociedade brasileira como um todo. O juiz Tiago Fernandes Barros, responsável pela decisão, considerou improcedente a acusação. Entre os réus estavam Márcio Garotti, ex-diretor financeiro do Flamengo, Marcelo Maia de Sá, diretor adjunto de patrimônio, e outros profissionais envolvidos diretamente na infraestrutura do centro de treinamento. O Flamengo, por sua vez, preferiu não se pronunciar oficialmente sobre a decisão judicial, destacando que se tratava de um assunto que envolvia a justiça, e não o clube. A absolvição dos réus gerou um grande debate na sociedade sobre a responsabilidade das entidades esportivas em garantir a segurança de seus atletas, especialmente os mais jovens que se encontram em processo de formação e, muitas vezes, longe das suas famílias. As famílias das vítimas prometeram continuar lutando para que a decisão seja revista e que, de alguma forma, o caso resulte em uma mudança estrutural nas políticas de segurança nos centros de treinamento de todo o país. Rossi se inspira em Filol e celebra momento no Flamengo na meio de uma semana que promete ser decisiva para o Flamengo. Um de seus principais jogadores, o goleiro Rossi, também compartilhou com os torcedores um pouco da sua trajetória
e das suas motivações dentro do clube. O goleiro argentino, que tem sido protagonista em várias ocasiões importantes, como nas quartas de final da Libertadores contra o Estudiantes, onde defendeu 2 pênaltis, tem se consolidado como um dos grandes nomes do elenco rubro-negro. Com pouco mais de 2 anos de Flamengo, Rossi já tem um histórico impressionante, incluindo títulos da Copa do Brasil, da Supercopa e do Campeonato Carioca. No entanto, ele não esconde a grande ambição de conquistar ainda mais títulos e, para isso, se inspira em um dos maiores ídolos da história do clube, o goleiro argentino Ubaldo Filol, que fez história no Flamengo na década de 1980. Filol, ex-goleiro da seleção argentina e campeão mundial em 1978, foi um dos principais nomes do futebol mundial na sua época. Ele chegou ao Flamengo em 1983 para substituir o ídolo Raul Plasman e rapidamente se tornou um favorito da torcida, conquistando importantes títulos, como a Taça Guanabara e a Taça Rio. No entanto, apesar do sucesso no clube, Filol decidiu se transferir para o Atlético de Madrid, uma decisão que, anos depois, ele confessou que se arrependeu profundamente. O fato de Rossi ser o primeiro goleiro argentino a defender o Flamengo após a saída de Filol, há mais de 30 anos, o torna ainda mais simbólico para a história do clube. Em uma visita recente ao Rio de Janeiro, Filol teve a oportunidade de conhecer Rossi pessoalmente e, durante a visita, presenteou o goleiro com uma réplica da camisa que usou na Copa do Mundo de 1978, um gesto que emocionou o atual arqueiro rubro-negro. Rossi, por sua vez, se mostrou profundamente grato pela oportunidade de seguir os passos de Filol e destacou a importância da história dos goleiros argentinos no Flamengo. Estar aqui e poder viver o que é o Flamengo de verdade é uma experiência inexplicável. Eu não vivi aquela época de Filol, mas hoje o Flamengo é ainda maior, afirmou o goleiro. Em termos de números, Rossi tem se mostrado um goleiro sólido e eficiente. Ele já disputou 130 jogos pelo Flamengo, mantendo a meta invicta em 65 dessas partidas. Pela Libertadores, o número de jogos sem sofrer gols é ainda mais impressionante. 11 em 20 jogos disputados até o momento. Seus números refletem a confiança da comissão técnica e da torcida, que veem em Rossi uma peça fundamental para a busca pelo título da Libertadores e outros troféus importantes em 2025. Conclusão: a semana é de grandes expectativas para o Flamengo. O time se prepara para um confronto decisivo contra o Racing na Libertadores, com a presença de Léo Ortiz, que conseguiu se recuperar rapidamente de sua lesão, mas com a dúvida sobre quem será seu parceiro na zaga. As famílias das vítimas do incêndio no Ninho do Urubu também fazem sentir sua presença, protestando contra a decisão judicial que absolveu os responsáveis pela tragédia. Enquanto isso, o goleiro Rossi se inspira em um ícone do clube, Filol, e se dedica a escrever sua própria história no Flamengo, buscando levar o clube a mais conquistas e fortalecendo a relação com a torcida. A expectativa é alta para os próximos jogos, que prometem ser históricos para o clube e seus torcedores.